antes de tudo isso que nós dizemos que somos nós se manifestar, há todo um campo, um corpo ou corpos de energia que vão dando origem a essa matéria que a gente pode sentir, tocar, cheirar, observar. E é essa a minha área de estudo, a área da energia. E eu digo para vocês que hoje a gente já sabe disso, que o nosso alimento principal não é o alimento físico. Esse é o alimento do corpo físico, mas uma das nossas camadas. Nós temos outros corpos, outras camadas de consciência, e temos que alimentar essas outras camadas, tal qual a gente alimenta o corpo físico. Então, alimentar o corpo físico, óbvio, é necessário, é importante, é vital para essa existência aqui, na dimensão material, mas essa existência não se sustenta apenas do corpo físico. Essa existência é o resultado de outras camadas de energia que dão possibilidade desse corpo físico aqui estar. E a gente fica muitas vezes focado em cuidar, nutrir, alimentar, olhar para esta matéria física. E às vezes a gente se sente mal, a gente está super bem nutrido, bem alimentado, fiz atividade física, cuidei de tudo, da higiene do corpo, exames em dia, aquela coisa toda. Tem alguma coisa em mim que, puxa, não está legal. E está faltando algo, e tem uma falta de vontade, de entusiasmo pela vida, ou enfim, seja o que for, né? Um mal-estar que a gente não identifique, e a gente vai entender que a busca não pode ser apenas voltada para essa matéria física, ela tem que ser voltada para outras energias. E a gente tem que alimentar esses outros corpos. E é disso que eu quero falar nessa live, porque esses outros corpos, eles não se alimentam de matéria física, eles se alimentam de energia. E, em essência, quais as energias que mais alimentam os nossos campos mais sutis? Eu vou dizer para vocês que são duas frequências, que são o som e a cor. Mas a gente pode dizer que som e cor são o mesmo alimento. Apenas o som é captado por nós pelos canais auditivos e as cores captadas pelos canais visuais, porque cor e som são vibrações do universo. Tudo que se manifesta nessa dimensão, gente, tem uma cor. Eu digo isso para vocês. Isso é um estudo muito profundo, tá? Claro que aqui nessa live não teria nem como, né, desdobrar tudo isso para mostrar as origens do que eu estou falando, mas tudo isso vem de estudos muito profundos. Mas eu digo para vocês que absolutamente tudo que aqui se manifesta, em essência, tem uma cor. A cor faz parte da química de tudo que aqui existe. Tudo, absolutamente tudo. E um som tem uma cor, um aroma tem uma cor, uma flor, um cristal, nas suas sagradas geometrias, porque o que a gente tem de mais geométrico e sagrado da natureza são as flores e as pedras, os cristais. Eles são a expressão mais pura das obras de arte que a natureza produz o tempo todo. Mas eles também aqui se manifestam por meio de cores. Então, dito isso, a gente tem que entender que as cores, elas são alimentos para o nosso campo de energia. Nós nos nutrimos com cores. E toda vez que eu uso um aroma, através de um óleo essencial, de um incenso, que eu pego um cristal, que eu olho para uma flor, que eu escolho uma roupa, todo esse tempo eu estou buscando o quê? Mesmo que de forma inconsciente, a nutrir o meu campo de energia, através daquela cor que eu escolhi hoje, vestir, cheirar, olhar para ela, ter perto de mim, e às vezes aquela que eu não quero muito perto. Isso eu já vou chegar lá, tá? Mas a gente tem que entender, então, que absolutamente tudo à nossa volta é manifestado por cores. E cor não é apenas essa coisa bonitinha que a gente gosta ou não gosta. Cor é uma frequência, é um alimento que vem do sol. Então a gente vai entender que quando a gente fala prana, prana, aquele campo de energia que nos habita, que nos alimenta, que alimenta o nosso corpo etérico, o prana é a manifestação solar, é a parte energética da força do sol. Quando você recebe a força do sol, você recebe prana. E quando você recebe a força do sol e recebe prana, você recebe cores, porque a luz, quando ela entra no nosso campo, ela se desdobra em 7 comprimentos de onda.
Cada comprimento de onda desses são pacotes de informação. Então eu posso dizer o seguinte, que a cor, cada cor, ela possui um comprimento de onda, uma frequência específica, ela vibra numa frequência específica, e essa frequência específica, como energia, é um pacotinho de informação que está sendo enviado o tempo todo pelo Sol, pela força solar, que nos anima, nos ilumina, que nos gera a vida. Por isso, quando a gente toma um banho de sol, a gente toma um banho de cor. Agora, é claro que nós somos codificados, nós como indivíduos, para recebermos mais umas cores do que outras. Isso, aí a gente entra nos chakras, olha como tudo está conectado. Os nossos chakras, que são centros de energia, eles vibram e pulsam, alimentados pelo prana, recebendo prana e emanando também, devolvendo esse prana. Igual quando a gente respira, as trocas gasosas que a gente faz. Os chakras fazem isso via frequência energética de prana. Porém, se um chakra desse está desabilitado, se um chakra desse está pulsando mal, não está em boa frequência, ele nega receber um pacote de informação, ou seja, uma cor. Ele simplesmente se fecha para aquilo. E aí ele vai negar aquela frequência e aquela informação. Um parênteses, nós precisamos de todas as 7 frequências que nos são enviadas o tempo todo pelo Sol. Mas, às vezes, ao longo de um dia, de uma semana, de um mês, de meses, a gente se fecha para alguma delas e simplesmente trava, não acessa aquele pacote de informação. E você vai ficando debilitado nos assuntos que aquela frequência está associada no seu campo vital, no seu corpo, nas suas emoções, em todos os seus órgãos, na sua consciência, porque esse pacotinho de informação, ou seja, essa frequência de cor, ela atua em camadas da nossa consciência. Então, há um comportamento, um padrão psicológico, há saúde e doença, há essas frequências associadas, uma gama de possibilidades que, quando a gente recebe em excesso ou não recebe, a gente está frequenciando de forma desequilibrada. Então, basicamente, é para fazer um resumo de como as cores são importantes, porque a gente, como eu falei no início, hoje em dia a gente banalizou demais muita coisa, né? Muita coisa foi banalizada, e inclusive tudo que era antes feito de forma ritualística, hoje nós tratamos como meros adornos. Se a gente for visitar as civilizações mais antigas, e principalmente aquelas que tinham um padrão de sabedoria muito elevado, de um poder de hierarquia espiritual muito bem estruturado, essas civilizações, elas entendiam tudo como sagrado e tudo, o todo, era a natureza que fornecia. E essas civilizações, na hora que elas colocavam um adorno no corpo, um colar, uma pulseira, um brinco, um enfeite, não era um enfeite, não é para eu ficar mais bonita, para eu seduzir, para isso ou para aquilo, para eu ficar melhor. Não, era para eu honrar um aspecto da natureza que eu gostaria de manifestar através de mim. Como diz Platão, todo homem deve honrar ao Deus a cujo coro pertence. Se eu quero me sintonizar, me frequenciar com Deus, eu preciso me vestir da frequência daquele Deus, do que vai agradar aquele Deus, que é frequenciar, isso é frequenciar. E as civilizações antigas, sabendo disso, que nós estamos o tempo todo interagindo com o universo divino, para que a gente expanda a nossa consciência e manifeste a sabedoria, a gente tem que se vestir daquela energia para que a gente passe a se tornar aquela energia. Então, assim, um exemplo básico. Se eu preciso de ânimo, de disposição ou de valentia, eu preciso de coragem, tem uma cor que vai falar sobre isso. E essa cor é o vermelho, tenho certeza que todos pensaram nela,